Bom dia, meus irmãos queridos, bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, Pastor Sória e Carmen Lúcia, bom dia, Ivan. E vamos para novamente, tão gostoso, muito gostoso, pararmos um pouquinho para lermos, para meditarmos, para ouvirmos um pedacinho da Palavra de Deus de maneira muito simples. Estou aprendendo como os irmãos também. E vamos continuar a pensar sobre a obra e o poder do Espírito Santo na vida da igreja, a atuação do Espírito Santo, a atuação e a missão na vida da igreja. E quem é a igreja? Sou eu, é você. A igreja de Cristo, a igreja somos nós, as pessoas. Então hoje falaremos um pouquinho sobre recebereis poder. Recebereis poder, é uma promessa. Recebereis poder, o Espírito Santo como capacitador da igreja, graças a Deus. Se o Espírito Santo, meus irmãos, não agisse na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, não seria igreja. A igreja não existe. Sem o Espírito Santo agindo, seria um clube de encontro todos os domingos, ou seria um clube, oi, tudo bem? Não seria culto a Deus, não seria a igreja de Cristo. Então, quando o nosso Salvador Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio com essa missão de nos salvar, de morrer na cruz para nos salvar, de nos redimir nos salvar dos nossos pecados. Lá no Jardim do Éden, quando tudo começou. Mas o Senhor Jesus, que nos amou, que amou a mim, a você, que amou a sua igreja, ele se entregou por nós, nos dando vida para aquele que crê, para aquele que confessar a Jesus, que confessar o seu nome, para aquele que se arrepender dos seus pecados, reconhecer-se pecador e saber que só Jesus Cristo salva. Então, a missão da igreja, Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, deixou essa missão para a igreja, para você, para mim, para propagarmos que Ele é Senhor, que Ele morreu na cruz, que Ele está vivo e que Ele voltará. A missão da igreja é anunciar que Jesus Cristo, que só Jesus Cristo salva, e Ele é o Salvador. E o Espírito Santo age através da sua igreja, através da igreja, através de mim e de você. E na aula de hoje, recebereis poder, vamos aprender que os servos do Senhor Jesus Cristo, os líderes da igreja, o povo de Deus, não deve ser um povo, um povo tímido, com medo, assustado. Sim, nós somos tímidos para muitas coisas, era muito complicado ter que gravar os vídeos para a igreja, para as crianças, no colégio, mas o Senhor, Ele nos dá, o Senhor nos dá, derrama a graça dEle, e nós vamos caminhando, de maneira simples nós vamos. E o Espírito Santo de Deus nos capacita a falar, a ensinar, a orar, a pregar. Nosso pastor Sória e todos os outros líderes, eu falo pastor, porque o pastor é o pastor da nossa igreja, então ele é o nosso pastor que dirige a igreja, que dirige as ovelhas, pela graça do nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos dá diversos dons, e um desses dons é a capacidade de não ficar com medo de pregar, de anunciar, de pedir sabedoria ao Senhor. E o Espírito Santo nos dá tudo que pedimos a Ele. Então nós vamos pensar hoje rapidamente, já estou demorando, olha só, é um vídeo, tem que ser rapidinho. E tudo isso com orientação do pastor. Vou tentar, vou correr. Na aula de hoje, meus irmãos, a aula nessa devocional curtinha, veremos uma história curtinha, a história daquele aleijado, mendigo, que foi curado em uma das portas, do templo, a porta Formosa. Ele era um mendigo que ficava ali na porta, pedindo esmolas. E certo dia,
à tarde, Pedro e João estavam ali, entrando no átrio, né, na área do templo, quando esse mendigo, olhando para Pedro e João, pediu a eles ajuda, pediu a eles esmolas. E Pedro logo falou: olhe para nós. Eles eram pessoas simples, né? Então Pedro logo disse: olhe para nós. Nós não temos nada, não temos dinheiro, mas o que temos daremos a você. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Então, aquele homem ali, na entrada da Porta Formosa, Pedro o ajudou, ele ficava sempre ali, durante anos, ali, Pedro o ajudou a levantar-se. Ele se levantou, seu tornozelo foi ficando firme, isso está registrado no capítulo 3 do livro de Atos. Foi ficando firme e ele foi se levantando, e ele se levantou, meus irmãos, e ali ele começou a pular, e começou a andar e a glorificar a Deus. E o povo que estava ali em volta? Eles ficaram admirados, ao ver aquele milagre, ao ver ali Pedro e João, com aquele homem agora pulando, dando glórias a Deus. Então, aquela multidão admirada, Pedro falou: por que vocês estão olhando para nós com essa admiração? Olha, nós não fizemos nada. Abraão, Isaac, Jacó, lá no passado, eles glorificaram a Deus. Eles glorificaram a Deus. E vocês, junto com todo o povo judeu, com todos que estavam aqui, Pôncio Pilatos, Anás, Caifás, todo o grupo, vocês crucificaram a Jesus. E nós acabamos de fazer esse milagre, não por nós não temos nenhum poder, mas em nome do Senhor Jesus, ele foi curado. Aquele Jesus, o Cristo que vocês participaram da sua crucificação, mas Deus o ressuscitou, e ele está vivo, e ele ressuscitou, e ele foi para o Pai. Então ali Pedro começou a pregar com sabedoria, com a unção do Espírito Santo, com autoridade, ali Pedro e João. E ali, meus irmãos, era o início da igreja. Deus deu a Pedro e a João e aos outros, a Tiago, ali a autoridade que o Espírito Santo de Deus dá. Só Ele nos dá. E o que aconteceu? Chegaram outras autoridades, Anás, Caifás, João, Alexandre e outros que faziam parte do conselho. Eles mandaram prender Pedro e João. E eles ficaram presos, já era tarde. Mas a multidão estava do lado de fora. E ali eles foram chamados numa sala, na sala do conselho, que estava ali reunido. E eles tiveram a ousadia de perguntarem a Pedro. Na reunião começaram a falar: olha, eles curaram. E a multidão toda os viram o mendigo agora andando no meio deles. E o que faremos se eles começarem a divulgar isso? Temos que conversar com eles e ameaçá-los. Então eles foram e chamaram Pedro e João. Eles mataram Tiago. Logo no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 12 de Atos, eles matam Tiago, a espada, friamente, por ordem de Herodes. Mas ainda não chegamos. Mas era Pedro e João. Então eles interrogaram Pedro e João, e vejam o que eles falaram. Eu preciso correr, que olha o tempo, meus irmãos. Eles interrogaram Pedro e João e perguntaram assim: com que autoridade vocês estão pregando? Com que autoridade? Porque Pedro e João estavam pregando que Jesus Cristo ressuscitou. E como Jesus Cristo ressuscitou, os mortos em Cristo Jesus, que morreram em Cristo Jesus, e nós, os que estivermos vivos, também iremos ressuscitar. E eles estavam também, e perguntaram a Pedro e a João com qual autoridade eles estavam pregando. Eles sabiam que eles eram pessoas simples, mas eles estavam admirados de verem a autoridade, a sabedoria, todo o jeito diferente que Pedro e João estavam falando. Principalmente Pedro, que ele era todo bravo, né? E agora ele estava pregando com autoridade.
Qual autoridade? De Deus, que o Espírito Santo de Deus dava a ele. Então eu estou repetindo, com que autoridade eles estavam ali pregando e haviam curado aquele paralítico? Então eu vou ler para vocês, irmãos. Olha o nosso tempo, Natália, já estamos correndo. Vou ler para vocês. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estamos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado, isto é, o mendigo, que agora, paralítico e mendigo, que agora estava curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Então os membros do conselho, como eu já disse, ficaram todos admirados. E eles se reuniram novamente e falaram: vamos ameaçá-los, vamos soltá-los, mas vamos ameaçá-los para que eles não contem nada disso a ninguém, senão eles sofrerão as consequências. Então eles chamaram Pedro e João e falaram, os ameaçaram. Então Pedro e João falaram assim, mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o conselho os ameaçou com mais dureza e depois os mandou de volta para casa. E eles voltaram para junto do grupo deles e Pedro e João testemunharam, falaram tudo o que havia acontecido com o paralítico, tudo que eles haviam visto, que foram ameaçados pelas autoridades. E aí ali eles puderam falar. Então a multidão viram com seus olhos aquele homem agora ali curado e glorificando a Deus. E ali eles começaram a orar e agradecer a Deus, reconheceram que o Senhor é Deus Salvador, que o Senhor Jesus curava, o Senhor Jesus estava ali presente curando através do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos queridos, que coisa linda essa história que aconteceu com o mendigo, que aconteceu com Pedro e o que acontece conosco no nosso dia a dia. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre, eternamente. E o Espírito Santo de Deus, ele age através da sua igreja, através de você, de mim, através de nós. Ele não nos dá um espírito de medo, de timidez, e sim de alegria, de autoridade, de sabedoria. Autoridade essa que vem de Deus o Pai, que o Espírito Santo nos dá. Queridos irmãos, e assim a igreja começou a crescer, e assim a igreja começou a expandir, e assim a igreja começou a crescer com autoridade. E o povo viam nos discípulos do Senhor Jesus, nos líderes, eles viam que aqueles líderes eram líderes comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a palavra da verdade, comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, porque eles conheciam a Deus, conheciam o Senhor Jesus, por ler, por conviver, por lerem as Escrituras e por conviverem com o Senhor Jesus, os seus discípulos, os 11. E ali a igreja começou a crescer, a se expandir, e tudo era de todos, tudo que eles tinham, eles davam, repartiam, um só era o Espírito. Que gostoso o início da igreja. Então, eu e você, como eu preciso aprender muito, que possamos crescer verdadeiramente como a igreja do Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo espera de nós, que nós o deixemos agir em nossos corações, em nossas vidas, para que a igreja cresça, para que a igreja se expande, para que a igreja ganhe almas. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, temos visto isto. É o Senhor Jesus quem salva, mas ele usa a mim e você para falarmos do Senhor Jesus, assim como Pedro e João. Que o Senhor Jesus abençoe a minha vida, a sua vida,
sua igreja, a nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos viver o verdadeiro evangelho com alegria, com sabedoria, com autoridade que vem de Deus, o Senhor, através do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um grande beijo. Desculpe o tempo que foi longo. Um beijo grande.